Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no ano do jubileu, ano santo, ano da esperança, peregrinos de esperança. Nós continuamos a viver intensamente esse momento todo especial que vive a igreja com as peregrinações, com a procura de renovar e reavivar a nossa vida cristã. Portanto, não percamos tempo com outras coisas, mas procuremos cada dia vivenciar a nossa vida de fé e a renovação do nosso batismo, da nossa vida cristã. As peregrinações que acontecem ou nas 5 portas em Roma, portas santas, ou nas igrejas jubilares em nossas dioceses e arquidioceses, devem ser momentos de conversão, de renovação, de estarmos tornando cada vez mais novos, renovados no Senhor. Que possamos continuar tendo um ano da esperança e, ao mesmo tempo, nosso compromisso, nossa abertura para que a graça de Deus faça maravilhas em nossa vida. Nós bendizemos a Deus por essa oportunidade e que nós não percamos realmente a oportunidade que nós temos, a ocasião que nós temos em vivenciarmos esse ano do Senhor, ano da graça do Senhor, esse ano santo, esse ano jubilar da esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, é a Ele que nós anunciamos, a Ele que nós seguimos e que é a razão de toda a nossa certeza, no meio de tantas vicissitudes, contrariedades, dificuldades da vida, nós nunca perdemos a esperança, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. Estamos entre o Natal e a Quaresma, nessa parte do tempo comum que nós estamos quase chegando ao final da primeira parte do tempo comum. Nos fala da vocação, do chamado a sermos cada vez mais perseverantes no chamado de anunciar Jesus Cristo, anunciarmos o reino de Deus a todas as pessoas. As 3 leituras desse domingo nos falam muito disso, dessa missão que nós temos de evangelizar. O documento de Aparecida fala da missão permanente, ou seja, não existe intervalo nem férias para a nossa missionariedade. Somos chamados em qualquer circunstância a viver a nossa missão, seja durante o tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo de lazer, tempo na igreja, tempo fora da igreja. Nós somos chamados a testemunhar em quem nós cremos e como nós cremos. A palavra de Deus do Evangelho desse domingo, de Lucas, está no ano C, então Lucas vai preponderar na leitura do Evangelho dominical, fala de Jesus que estava à margem do lago de Genezaré e uma multidão que estava se apertando para ouvir a palavra de Deus, se apertando ao redor de Jesus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago, já tinham desembarcado, lavavam as redes, e subindo numa das barcas, que era de Simão, ele disse para que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Ou seja, Jesus vê a necessidade de falar às multidões que estavam ali querendo ouvir. Aproveita da barca de Simão para, sentado ali, em uma cátedra, portanto, a ensinar as pessoas, sentar as multidões. E essa é uma figura muito comum, ou seja, alguém que senta e da sua cátedra ensina. Jesus nos mostra justamente isso. Ele veio para mostrar esse caminho da vida, aquelas multidões sedentas de vida que estavam paradas ali ao lago, na beira do lago de Genezaré. E ele escolhe a barca de Simão, justamente que já demonstra o papel de Simão Pedro nessa nossa caminhada, que vai ser justamente aquele que ele vai confiar as chaves, que te entrega a chave do reino dos céus, que você ligar será ligado, você desligar será desligado. Escolhe justamente Pedro como primeiro papa, digamos assim. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, quando acabou de falar, ele disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ou seja, meus irmãos e irmãs, além de falar aqueles que estão buscando a Jesus, ali estão na beira do lago, à margem do lago,
Ele também fala, agora vamos para as águas mais profundas, vamos mais longe, anunciar o reino, anunciar o evangelho, anunciar a boa notícia. Mostrando, meus irmãos e irmãs, que a nossa caminhada de igreja é assim. Muitas vezes as pessoas vêm buscar, a multidão se coloca em nossas assembleias, em nossas reuniões, em nossas celebrações, multidões nas missas, nas praças, que vêm para ouvir o Senhor Jesus falar através da boca daqueles que Ele chamou para anunciá-lo. Porém, além de falar aquelas multidões, como falou Jesus, da barca de Pedro, para quem se concentrava às margens do lago, é necessário ir para mais longe, para outras situações, as águas mais profundas. E aí algum argumento, ou seja, Simão vai responder, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ou seja, vai adiantar ir para essas águas mais profundas? Já não digo que não dá realmente nenhum peixe, não tem como. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos assim. Achamos que é mais seguro ficar com aqueles que estão à margem para escutar e vieram com interesse para escutar, do que avançar para as águas mais profundas, não só geográficas, mas também existenciais, para poder chegar mais longe. Mas tem uma palavra muito importante que Pedro pronuncia e que deve ser também a nossa também. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Na obediência, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Isso é uma das características que os apóstolos tiveram. Discípulos missionários souberam ouvir a voz de Jesus e obedecê-la. Ou seja, procuraram lançar as redes, conforme o Senhor estava dizendo, ide para as águas mais profundas e lançai as redes. E aí a experiência. Assim fizeram, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Ainda pediram auxílio para os companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Entrar na obediência e ir para as águas mais profundas, mesmo que a gente ache que não vai dar nada, que não vai conseguir nada, nós vemos aí que as maravilhas do Senhor acontecem. Há um desejo no coração de cada pessoa de buscar a Deus, de entender sua própria vida. E, nesse sentido, ir para as águas mais profundas, para as periferias existenciais ou geográficas, nós vamos encontrar muita gente sedenta e faminta de vida, de poder ter a vida iluminada cada vez mais. E por isso mesmo, nós vemos que mesmo que tenhamos feito a experiência de rejeição daquilo que nós fizemos, já pescamos a noite inteira, nada buscamos, nada pegamos, nós somos chamados a entrar na obediência. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. É a nossa missão, meus irmãos e irmãs, permanente, que não pode parar, nem daqueles que nos procuram, como irmos para as águas mais profundas. E aí vem, meus irmãos e irmãs, a experiência de Pedro. Né? Simão Pedro, ao ver isso, ao ver o que aconteceu, se atirou aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. E o espanto se apoderara de Simão e todos os companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Não é? Ou seja, meus irmãos e irmãs, diante do fato que eles jamais iriam entender o que tinha compreendido, o que tinha acontecido, eles se colocam diante do Senhor, prostrados e estupefatos. E aí vem a palavra de Jesus, não é? Não tenhas medo, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixando tudo, seguiram a Jesus. A pesca milagrosa, meus irmãos e irmãs, o contexto todo é o chamamento, sim, de Simão e de outros, que dali pescadores para seguir a Jesus. Mas viram as maravilhas que o Senhor fez na sua vida, que através deles, quantos peixes pegaram. É a nossa missão enquanto cristãos, de evangelizar os que se chegam, como aqueles que estão à margem do lago, como ir também para as águas mais profundas, para as pessoas que não vêm à igreja, mas nós somos chamados a buscá-los e a anunciar em quem nós cremos
e como nós cremos. E dessa forma vamos experimentar, meus irmãos e irmãs, como o Senhor vai conduzindo a nossa vida. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos na segunda leitura, aqui na carta de Paulo, justamente São Paulo aos Coríntios, ele fala do evangelho que ele pregou. Vocês, que eu queria te lembrar, o evangelho que recebestes, no qual estáis firmes, e por ele sois salvos. Né? E outro caso, se não fosse assim, estariam, né, justamente abraçados em vão. Né? E aí Paulo fala da sua vocação. Eu vos transmiti aquilo que eu mesmo tinha recebido. Ou seja, a experiência daquele que evangeliza, seja aqueles que estão à margem do lago, seja pelas águas mais profundas, ele recebe primeiro a palavra de Deus para depois transmitir. E aquele que eu recebi foi o quê? Fala Paulo. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma vez, e depois apareceu a Tiago, e depois aos apóstolos, e todos juntos, e por último apareceu também a mim, como um abortivo. Ou seja, Paulo vai dizer do encontro que teve com o Senhor Jesus Cristo. E é claro que ele vai recordar aqui do caminho de Damasco, foi quando ele se encontrou com o Senhor, que o derrubou da montaria e colocou por terra, não é? E ele fala, eu nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo, sou um dos últimos, né? Mas sua graça foi grande para comigo. Pela graça de Deus sou o que sou. O chamado, a vocação, a missão. Paulo é o grande missionário das gentes, dos gentios, né? Sai realmente anunciando o evangelho a toda criatura, de cidade em cidade, né, por onde ele passa. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, ele fala, não, ele prega Jesus Cristo, e por isso, em resumo, o que eu tenho, eles têm pregado, é isso que vós crestes, né? Ou seja, faz um resumo da sua pregação a todas as pessoas. E a leitura primeira de Isaías fala do chamado também de Isaías, né? Ou seja, viu o Senhor sentado num trono, grande altura, com serubins por toda parte. Aí começaram, justamente, Jesus disse, ai de mim que estou perdido, sou apenas homem de lábios impuros. Né? Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo nas mãos uma brasa, retirada do altar, e tocou minha boca, dizendo, assim que isso tocou os teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. E aí então ouvi a voz, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana é vocacional. É que nós temos consciência de seguirmos a Jesus Cristo, e aí podemos renovar e reavivar o seguimento do Senhor nesse ano do jubileu, e, consequentemente, somos missionários, discípulos missionários, com entusiasmo, generosidade, disponibilidade. Nós vemos Pedro, que faz essa experiência, vemos Paulo, que fala da sua experiência, Isaías, que fala da sua experiência de purificar os seus lábios para poder pregar e anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus às pessoas. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, nesse novo dinamismo, em que o jubileu vai nos trazendo cada vez mais a alegria cristã, a disponibilidade, o chamado do Senhor para sermos discípulos missionários permanentemente, essa missão é permanente, para que nós nunca deixemos de anunciar aquele que é e que vem, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que é também a nossa esperança, a quem nós seguimos, a quem nós anunciamos. Que nós possamos também ver essa nossa vocação, esse nosso chamado, para que assim, meus irmãos, nós caminhemos no Senhor e busquemos de coração sincero anunciar aquele que veio e virá, e aquele que é a nossa razão da nossa vida é Jesus Cristo. O tempo passa, as questões vão mudando, mas não podemos deixar de anunciar realmente em quem nós cremos, que é o Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos convida e nos impulsiona para anunciarmos o reino de Deus. Que Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.